Olá, pessoal! Então, a partir de hoje, iremos estudar as integrais, tá? E começaremos, então, com a integral definida, ok? Então, vemos aí a definição. Eu preciso ter uma função contínua definida nesse intervalo. Eu tenho esse intervalo AB, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir esse intervalo AB em N subintervalos de comprimentos iguais, ou seja, ΔX igual a B menos A sobre N. Chamo x0 de A, tá? Até xn igual a B. As extremidades desses subintervalos. Então, eu peguei e dividi em N subintervalos e vejo as extremidades de cada subintervalo, ok? E sejam x1 asterisco até xn asteriscos, pontos amostrais arbitrários nesses subintervalos, de forma que xi asterisco esteja no iésimo subintervalo, ok? Então, a integral definida de f de A a B é dada por... Então, eu tenho a integral, o símbolo que a gente vai usar para a integral é esse símbolo aqui, tá? Parece um S, só que é um Szinho comprido. É o que a gente vai usar para denotar integral. Então, eu tenho integral de A a B, de f de x dx. Isso quer dizer que eu estou integrando no intervalo AB, tá? A função f em relação a x. Tudo bem? Isso vai ser o limite quando n vai para mais infinito, do somatório de i variando de 1 a n, f de x e asterisco delta x. Isso daí é a definição que a gente tem para a integral, tá? Desde que o limite exista e dê o mesmo valor para todas as possíveis escolhas dos pontos amostrais. Se o limite existir, então, se a gente tiver que esse limite daqui exista, o limite à direita aqui dessa expressão existe, a gente diz que a função é integrável no intervalo fechado AB, tá? Perceba que a integral também é um limite de uma função. Então, o que a gente estudou lá, a derivada é um limite, a integral também é um limite, tá? A notação que a gente vai ter, o f de x é o integrando, é o que a gente chama de integrando. A e B são os limites de integração. A é o limite inferior e B é o limite superior. Tá? Coloquei aqui algumas observações, que eu digo que são informações importantes. Então, o aluno de cálculo 1, é bom que saia de cálculo 1 sabendo algumas observações, e essa é uma delas, tá? Eu tenho o somatório de i variando de 1 até n, de f de x e asterisco, delta x. Esse somatório que a gente usou lá naquele limite, que ocorre na definição. Esse somatório é chamado soma de Riemann, em homenagem ao matemático Bernhard Riemann, tá? Assim, a definição que a gente viu sobre integral definida diz que a integral definida de uma função integrável pode ser aproximada com qualquer grau de recisão desejado por uma soma de Riemann. Sabemos que, se for positiva, a soma de Riemann pode ser interpretada como uma soma de áreas de retângulos aproximantes. Antes da gente ver os retângulos, eu quero que vocês observem o seguinte. A gente tem aqui a soma de Riemann, então você vai ter um limite de uma soma de Riemann, que mais na frente a gente vai chamar essa integral definida. Mais na frente não, a gente já pode chamar aqui. Essa integral definida, em muitos livros eles chamam integral de Riemann, tá? Vocês podem perguntar, professor, e vai ter outros tipos de integrais? A gente vai estudar mais na frente as integrais indefinidas. Então, eu vou dizer para vocês qual a diferença da integral definida para a integral indefinida. Mas, em um curso, Teoria da Medida, que não é um curso lá da graduação, tem também, a gente estuda a integral de Lebesgue, tá? Que é um pouco diferente dessa integral que a gente está estudando aqui em cálculo 1, no cálculo 2, no cálculo 3. Então, no cálculo 1, no cálculo 2 e no cálculo 3, a gente estuda as integrais segundo Riemann, que a gente chama integral de Riemann, tá? Que a gente vai ver que as integrais também, tem as integrais que a gente estuda são definidas e as integrais indefinidas, ok? São observações que geralmente eu gosto de colocar no primeiro dia de aula, ou seja, no primeiro contato que o aluno está tendo com a integral de uma função, tá? Vocês podem ver
que a gente, se eu pensar eu tenho uma curva aqui, tá? Qualquer. E o que foi que eu fiz? Eu dividi esse intervalo AB em N subintervalos. Aquela ideia que eu peguei lá, tá? Eu estou usando a ideia lá da definição. Dividi em N subintervalos, tá? O que foi que eu fiz? Eu fiz as áreas dos retângulos aproximantes. Então, eu peguei esse retângulo aqui, esse outro e assim sucessivamente. A gente sabe calcular a área de um retângulo. Eu preciso da base e preciso da altura, tá? Então, o que é que a gente tem? Que a integral de A até B de f de x dx, eu tenho essa curva aqui, tá? Vai ser a soma de área desses retângulos aproximantes, tá? Então, o que é que a gente pensa? Quando eu estou calculando integral, né? Integral definida, o que é que eu estou fazendo por trás disso daí? Eu estou calculando a área de uma região, tá? Uma área sobre uma curva y igual a f de x de A até B, ok? Então, o que a gente tem aqui embaixo? O que é que eu faço? O que é que eu fiz lá em cima? A gente viu que a gente tem o limite quando o n vai para mais infinito do somatório de f de x e ΔX. Pense isso daqui como sendo a área do triângulo, né? Então, base vezes altura. Quando eu faço n para mais infinito, o que é que eu estou fazendo? Estou aumentando a quantidade de retângulos que eu tenho aqui. Então, quanto maior a quantidade de retângulos eu tiver, mais precisa vai me dar o valor da minha área da região, tá? Sobre a curva y igual a f de x de A até B. Então, seria isso daqui. Quando eu estou calculando a integral de A até B da função f de x dx, ou seja, eu estou calculando a integral de A até B sobre essa curva y igual a f de x. O que é que eu estou fazendo quando eu calculo isso? Eu estou calculando a área dessa região daqui, tá? Que está entre o eixo x e a curva. Estou calculando a área dessa região. E, claro, delimitado por um intervalo. Coloquei aqui algum exemplo. Calcule a soma de rima para f de x igual a x ao cubo menos 6x, tomando como pontos amostrais as extremidades direitas e A igual a 0, B igual a 3 e N igual a 6, tá? Vou deixar para vocês darem uma olhada nessa resolução aí. É só a aplicação da definição que a gente viu, da integral definida. E tenho esse exemplo também. Escreva uma expressão para integral de 1 até 3, f de x dx. F de x dx, tá? Só que f de x, nesse caso, é elevado a x, ok? Então, você percebe que eu tenho o meu intervalo está entre 1 e 3, tá? Então, o A eu chamo de 1, B igual a 3. E a minha função f de x igual a elevado a x. Eu tenho ΔX, é B menos A sobre N. Isso daí, esse ΔX, lembra que é quando eu divido em N subintervalos de mesmo comprimento, tá? De mesma medida. Então, eu faço B menos A sobre N, que vai ficar, no caso, 2 sobre N. Logo, x0 é igual a 1, x1 é igual a 1 mais 2 sobre N, tá? Com isso, se vocês observarem, x0, x1, x2, x3, a gente consegue uma fórmula para o termo geral, que seria xi igual a 1 mais 2i sobre n. O que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei lá na minha definição de integral definida. Então, a integral de 1 até 3 de f de x dx, pela definição, é igual ao limite quando n vai para mais infinito, do somatório de i variando de 1 até n, f de x e ΔX. Aqui eu coloquei no lugar do f de xi esse termo geral que a gente conseguiu, tá? E no lugar do ΔX, o ΔX que a gente conseguiu fazendo a conta do B menos A sobre N. O que foi que eu fiz? Após usar a definição, usei propriedade do limite, tá? E do somatório. O que a gente obtém isso daqui? Esse daí seria o valor da nossa integral, fazendo o cálculo desse limite aí. Seria o valor de nossa integral. Só que vocês percebem que é uma coisa bem trabalhosa se a gente for, toda vez que for calcular a integral de uma função, fazer esse processo, tá? Para isso que vem as propriedades.
As propriedades vêm para facilitar um pouco a nossa vida. Então, da mesma forma que vem lá as propriedades dos limites das derivadas, a gente tem as propriedades das integrais, que torna mais fácil o cálculo das integrais e a gente não precisa ficar calculando por definição, que vai dar um limite, às vezes, até estranho, tá? Então, vou colocar aqui para vocês algumas propriedades da integral definida, que a gente até então está estudando as integrais definidas. Então, iremos estudar algumas propriedades da integral definida, as quais irão facilitar o cálculo de integrais de uma função. Preciso, para usar essas propriedades, que as minhas funções f e g sejam contínuas, tá? Então, vale as seguintes propriedades. Quando eu integro de a até b f de x dx, daí é menos a integral de b até a f de x dx. Eu coloquei o contrário aqui, mas também vale. Ou seja, a integral de b até a f de x dx é igual a menos a integral de a até b f de x dx. Ou seja, o que é que eu estou dizendo com isso? Que quando eu inverto o intervalo de integração, eu inverto o sinal. Essas propriedades são todas mostradas por definição, tá? Da integral definida. A integral de a até a f de x dx é igual a zero, onde a é igual a b. A integral de a até b c dx é igual a c b menos a, onde c é uma constante qualquer. A integral da soma ou subtração é a soma das integrais ou subtrações das integrais. A integral de uma constante vezes a função, a constante sai da integral, tá? E onde C é uma constante qualquer, e a integral de a até c f de x dx mais a integral de c até b f de x dx é igual à integral de a até b f de x dx, onde eu tenho uma função maior ou igual que zero e c está entre a e b, tá? Coloquei aqui um exemplo, use as propriedades da integral para calcular a integral dessa função. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns exemplos lá no Google Sala de Aula para que vocês possam praticar em relação a essas propriedades e a definição da integral definida. Tá, pessoal? Próximo assunto da gente é primitiva de uma função, ok? Com a primitiva de uma função vai ficar mais fácil o cálculo dessas integrais. Até mais, pessoal. Tudo de bom.